A interação da mente e o físico na reflexologia podal chinesa. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal Visão Holística. Hoje nós vamos falar aqui dessa interação e entender como isso pode repercutir no nosso resultado para o nosso cliente e também no nosso resultado do retorno financeiro. O que eu vou explicar para vocês aqui hoje é muito importante. Então eu vou pedir para que vocês anotem essas dicas e que coloquem aqui nos comentários, se vocês gostarem dessas dicas, coloquem assim, hashtag Visão Holística, tá bom? Eu vou entender ali que quem colocou essa hashtag estará gostando do conteúdo. Também é importante que você deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Pessoal, vamos falar de reflexologia, vamos falar de alguns mistérios e de uma parte assim mais aprofundada dos estudos de reflexologia que nós podemos desenvolver cada vez mais. Eu costumo brincar que a reflexologia hoje ainda está só arranhando ali a superfície, porque ela tem muita correlação com outras técnicas, ela funciona de forma muito similar à acupuntura, quando a gente entende o mecanismo, correto? E nós estamos ainda redescobrindo grandes mistérios que foram perdidos lá no passado. Hoje o que eu vou ensinar para vocês vai mostrar ou vai explicar um pouco melhor a correlação dos pontos reflexos no aspecto físico e também no aspecto mental. Qual que é essa correlação? Eu já vou começar te explicando da seguinte forma. Existem pontos nos pés que correspondem a padrões mentais e pontos que correspondem a padrões físicos, ou seja, que estão diretamente ligados à mente ou ligados ao nosso corpo físico. Vou começar explicando aqui os pontos que estão mais ligados ao corpo físico, que são pontos que representam áreas do nosso corpo. Por exemplo, nós temos o ponto do pescoço, ele representa a área, do nosso corpo. Pontinho de pescoço, nós temos o ponto de ombro e braço, que fica aqui nessa região. Nós temos o ponto de joelho, cotovelo, passando aqui nessa região dos pés. Nós temos ponto de quadril, temos ponto de coluna. Todos esses são pontos que estão relacionados a áreas do nosso corpo, correto? Legal. Mas se a gente fizer um estudo aprofundado, nós vamos perceber que esses pontos que estão, em primeira vista, mais relacionados a regiões físicas do nosso corpo, também estão ligados a questões mentais. Por exemplo, fica muito tenso aí no seu dia, na sua vida. O pescoço pode endurecer, não é mesmo? Nós temos aqui uma rigidez, uma diminuição da amplitude de movimento, a gente vai começar a ter uma limitação. Se antes você vinha até aqui, agora você vai vir só até aqui, ó. Vai ter já uma limitação de movimento por conta de algo mental, de alguma emoção, de algum estresse, correto? Outro exemplo, fica com muito medo. Se você tem muito medo ou ficou com muito medo, você pode vir ter problemas na região de lombar, tá bom? E aí o ponto do pé também fica sensível, você vai sentir a dor nas costas e o ponto aqui que representa a lombar vai ficar sensível. Outra região que fica sensível com medo, aqui ó, joelho. Tem outros, tá pessoal? Estou falando aqui só de alguns. Esses pontos que em primeira vista estão relacionados aos aspectos físicos também estão ligados às questões emocionais. Anderson, como é que você sabe disso? É só estudar lá o livrinho Fundamentos da Medicina Tradicional Chinesa, que você vai ter ali muito e muito conhecimento a respeito de áreas do nosso corpo, quais as emoções que afetam aquela área, tá bom? Ou então, se você quer adiantar ali, encurtar um pouquinho o caminho, o link do meu treinamento completo está aqui na descrição. Lá eu explico muito sobre essas questões, tá bom? Vamos voltar aqui, ó. Anderson, mas você está falando aí que
que os pontos que representam áreas físicas também estão relacionados ao emocional? Sim. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero provar para vocês que dessa forma nós não conseguimos separar, tá bom? Não existe uma separação nítida, concreta, palpável, que diz o seguinte: esse ponto trabalha a questão física puramente e esse ponto trabalha a questão emocional puramente. Não existe isso. Sempre vai haver uma inter-relação entre os pontos e uma interação entre o mental e o físico. Vou dar exemplos de pontos que trabalham o mental, tá bom? Aqui temos o ponto, ó. Nós vamos pegar aqui no topo dos dedos o ponto do cérebro. Trabalha a nossa mente. Aqui no dedão, ponto de hipófise, também trabalha a mente, principalmente no quesito de acalmar a mente. Você sabia que para o seu corpo iniciar um processo de regeneração, antes é preciso que você se acalme? Você sabia que quando você dorme, é nesse momento que o seu corpo começa a se recuperar? Então, ele precisa sentir que a gente está relaxado, que a gente não está agitado na nossa vigília, para que ele possa ativar o processo de autocura, de regeneração. Então, quando nós usamos esses pontos que visam o relaxamento, nós também potencializamos o processo de cura. Continuando aqui em pontos que estão ligados aí diretamente ao emocional. Ponto do diafragma também serve para acalmar a nossa mente. Ponto do coração, ponto mestre da mente. O ponto mestre para mudar ali as ondas cerebrais. Colocar a pessoa em ondas cerebrais mais favoráveis para a recuperação. Nós temos, de novo, o ponto aqui ó, de coluna. Ele também está ligado à mente. Muitas pessoas acham que não, que é só para a coluna, mas não. Dentro da coluna nós temos a nossa medula, e a medula é uma continuação do nosso sistema nervoso central. Trabalhar o ponto de coluna também ativa as questões do sistema nervoso, tanto o simpático quanto o parasimpático. E quando eu utilizo a interação dos pontos físicos com os pontos que estão relacionados ao mental, mas sabendo que, ao mesmo tempo, existe uma correlação entre eles e que trabalhando um você trabalha o outro, você potencializa os seus resultados. Fora os pontos ligados diretamente às emoções, como fígado e vesícula, estão ligados à raiva. Ponto de rim, uretra e bexiga, ligado ao medo. Ponto de intestino delgado, ponto do coração, ligados à euforia ou então à alegria. Ponto de estômago, pâncreas. Ponto de baço, ligado à preocupação, à ansiedade. Pontinho de pulmão e intestino grosso, ligados à emoção da tristeza. Esses pontos, além de trabalhar as questões dos órgãos, também trabalham as questões emocionais, as questões mentais. Então existe uma correlação. Quando eu consigo montar um trabalho de reflexologia, onde eu vou ativar tanto a área física, mas não me esquecendo da relação da emoção que afeta aquela área, eu consigo potencializar resultados para o meu cliente e eu consigo potencializar resultados para mim como reflexoterapeuta. Dessa forma, o meu retorno é maior e o retorno para o cliente também é melhor. Gostaram das dicas do vídeo de hoje? Anotaram? Se ficou dúvida, volta esse vídeo, assiste de novo, ele vai ficar aqui para vocês assistirem quantas vezes quiserem. E lembrando, gostou do vídeo? Deixa aí no comentário, #Visão Holística, tá bom? Eu vou dar um coraçãozinho lá nesse comentário para vocês, tá certo? Um forte abraço, até o próximo vídeo, pessoal.